Muito boa tarde a todas e a todos que nos ouvem, que nos veem nesse programa do FIS Talks especial, que vai ser um módulo sobre mulheres na gestão da saúde brasileira. Nós vamos começar hoje conversando um pouco com a doutora Cristina Balestrin. Me conta um pouquinho como é que foi a sua vida, como é que você optou, primeiro, por fazer medicina? Quem te inspirou a ser médica? Quais foram as pessoas que te inspiraram, ou a pessoa, ou foi a própria atividade profissional que já nasceu com esse dom para você? Como é que foi a sua formação acadêmica? Como é que você evoluiu na sua vida profissional? O que é que você fazia? Até chegar hoje à condição de gerente executiva da Beneficência Portuguesa de São Paulo, uma grande instituição hospitalar brasileira, uma das maiores e melhores referências qualitativas de assistência médica hospitalar no Brasil. Bom, José, assim, a minha escolha profissional foi uma escolha muito precoce, e talvez porque eu seja do contra, né? Meu pai é engenheiro e ele queria muito que eu fizesse engenharia ou arquitetura ou qualquer coisa semelhante. E eu acho que porque eu era do contra, eu sempre me interessei, eu gostei, e na verdade eu tinha um tio muito querido, e que era ginecologista da mamãe, que fez todos os partos da mamãe, inclusive o meu, e ele era uma figura muito especial. Quando eu estava no segundo ano colegial, eu entrei em biologia, eu morava nessa época no interior de São Paulo, e entrei na Universidade Federal de São Carlos, não tinha medicina, então eu prestei um vestibular e entrei em biologia, e eu tinha 15 anos, e naquela época o meu pai queria por toda a lei entrar com uma ação para eu segurar minha vaga, aquelas maluquices todas. Bom, eu fui fazer faculdade de medicina em Jundiaí, entrei na faculdade em 1981 e no primeiro ano, né, no final do primeiro ano de faculdade, eu conheci meu marido, há exatos quase 40 anos. E então eu era primeiro-anista, ele era sexto-anista, e quando eu contei essa história em casa, meu pai falou: minha filha, o que você acha que um médico vai querer com uma menina, com uma aluna de primeiro ano? Bom, eu continuei, ele estava se formando naquele ano, os nossos internatos eram o opcional, ele estava fazendo opcional aqui em São Paulo, no Emílio Ribas e tudo mais. E eu me casei no quarto ano de faculdade, no quinto ano de faculdade. Eu me casei no internato, eu já estava fazendo internato aqui em São Paulo. E nessa época, o Chico já tinha terminado a residência dele no Proasa, e eu estava, enfim, meio que definindo o que eu ia fazer em residência, e eu fiz a minha residência nos hospitais do INAMPS. E a gente atendia ali muito trauma. E além de trauma, a gente recebia muitas pessoas de um lugar chamado Pan Maria Zélia, que é uma região bem central aqui de São Paulo, na Baixada do Glicério, e as pessoas chegavam muito deterioradas, muito, muito agravadas. E aquilo foi, assim, eu falava, eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer alguma especialidade que eu possa fazer mais pelo coletivo do que pelo indivíduo. E seja pelas pessoas que chegavam em situações de assim, muitos acidentes automobilísticos, muitas vítimas de violência, vítima arma de fogo, era uma região muito degradada, e eu fiquei bastante tempo no Heliópolis. E daí a minha escolha para fazer medicina social, né, ou medicina preventiva. Na USP chamava medicina preventiva, e na Santa Casa medicina social. Tinha uma certa discussão ali em relação a essa terminologia. E foi isso, entrei na Santa Casa, fui fazer então medicina social, e optei por fazer minha área de concentração em gestão de saúde. Eu fiquei muito dividida entre epidemiologia e gestão, e acabei fazendo a minha opção por gestão. Quando eu estava no segundo ano de residência, eu ia fazer a minha concentração, nós tivemos o Chico recebeu uma proposta para ir para a Bahia, para ir gerir o Hospital Aliança, e eu fui terminar a minha residência na Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, na CESAP.
na assessoria de planejamento. E naquela época era um momento, eu estou falando de 1988, os municípios estavam fazendo o processo de adesão ao SUS. E foi uma experiência muito rica, além de eu visitar, eu conheci lugares muito interessantes na Bahia. Ah, então foi lá que você conheceu o Gastão, a grande figura que todo mundo tinha uma profunda admiração pela generosidade, pela gentileza no trato com as pessoas. Gastão Rosenfeld era uma figura muito querida. Eu conheci Gastão Rosenfeld na sua casa. Eu conheci antes, mas eu criei uma relação com ele numa visita que eu fiz a vocês e que eu criei um pouco mais de proximidade com ele naquela figura tão doce que era Gastão Rosenfeld. Então foi nessa circunstância e creio que ele deve ter te ajudado muito na sua evolução profissional, né? Eu acho que assim a gente tem pessoas que são absolutamente relevantes na vida da gente e que muitas vezes mudam o curso da nossa vida, né? E sem dúvida o Gastão foi uma dessas pessoas. Eu hoje falo isso com muita tranquilidade porque fez 2 anos agora em março, né? Dia 19 de março que o Gastão morreu. E o Gastão foi uma pessoa assim excepcional e eu sempre e talvez foi uma das pessoas que mais me ajudou a acreditar e confiar em mim mesma, né? Então eu fui trabalhar no centro de hematologia, eu fui trabalhar comecei pela coleta de doadores, aí fui entender um pouco o que era um banco de sangue, porque o centro de hematologia já era há 40 anos, ele trabalhava com o conceito de atendimento integral ao paciente hematológico. Então, era um banco de sangue, um laboratório de patologia clínica especializado em hematologia e uma clínica hematológica. Então, era um conceito de one-stop shop. 40 anos, né? A ideia era exatamente isso. A hematologia é uma especialidade muito pequenininha, né? Representa quase, acho que 3% da clínica médica e, assim, 50% das doenças hematológicas são anemias, dos 50% são anemias ferroprivo. Então, no centro de hematologia, eu tive o privilégio de estar com 2 pessoas muito especiais na história da hematologia brasileira, Luiz Gastão Rosenfeld e Celso Guerra. E o Gastão sempre foi o braço mais técnico, né? Porque o Gastão já falava em gestão, o Gastão já falava em JCI, em acreditação do sistema de qualidade, etc. E o Dr. Celso, ele tinha uma passagem muito relevante, né, no cenário da hematologia brasileira, porque foi quem capitaneou a campanha de fim da doação remunerada de sangue no Brasil. Então, as histórias eram muito interessantes. Acho que o Dr. Celso deixou grandes legados, né? A área dele era coagulação, e que é o que o filho dele faz hoje, que é o João Guerra, faz coagulação, e é uma das grandes referências em coagulação no Brasil. Mas o Dr. Celso tinha esta paixão pela vida médica associativa. Então, ele foi presidente da Associação Paulista de Medicina e foi presidente da sociedade, à ocasião, né? Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. E naquela ocasião, a gente tinha na hemoterapia uma questão muito importante do financiamento, né? Porque e uma dicotomia muito grande entre o setor público e o setor privado. E o Centro de Hematologia era uma organização não governamental. Era portador de SEBAS, né, o famoso Certificado de Entidade de Beneficência e Assistência Social, que foi concedido, como dizia o Gastão naquela época, através de um telefonema, né? Porque, assim, estatutariamente, o Estatuto do Centro de Hematologia era um copy-paste do Estatuto do Einstein, né? Então, até por razões assim, bastante compreensíveis. Então, nós cumprimos aquele requisito de que toda a receita era reinvestida, tudo que era gerado não tinha remuneração de diretoria, de nada.
Eu comecei a me dedicar um pouco a essa atividade associativa, foi quando surge a oportunidade, quando começa a discutir na associação, na AMB, a classificação brasileira hierarquizada de procedimentos médicos, a famigerada CBHPM. E aí eu fui estudar, eu fui deixando cada vez mais, né, essa área mais assistencial, de contato direto, e fui cada vez mais assumindo a área de gestão. Até que em 2000 eu me tornei a principal executiva do Centro de Hematologia. O Gastão nessa época estava no DASA, o Dr. Celso já estava mais velho. E aí, assim, como eu conhecia um pouco da especialidade, eu conhecia do business e eu conhecia dos modelos de remuneração. E eu fiquei 23 anos no Centro de Hematologia e como principal executiva durante 16 anos. Mas eu sempre tive essa tutela, né? E esse privilégio de ter gente que conhecia a especialidade, que conhecia tudo da história da especialidade. E eu fui estudar um pouquinho, fui fazer um MBA em Economia Aplicada à Saúde para entender. Legal. Mas aí como é que você chegou hoje a gerente executiva da Beneficência Portuguesa de São Paulo, que é uma mega instituição de uma complexidade gigante, e você assumiu essa posição e eu tenho notícias de que a sua gestão executiva tem sido feita com muita competência e com muito bons resultados. Me fala um pouquinho de como é que você foi para a Beneficência Portuguesa e de que forma você chegou a essa função tão relevante dentro da estrutura. José, na verdade, assim, quando eu recebi o convite para a Beneficência, eu tinha resolvido que ia fazer um ano sabático. E o Gastão já estava, assim, muito grave e a gente tinha alguns combinados, né? E eu tinha resolvido fazer um ano sabático por N razões. E a Denise me convidou para o café da manhã e tudo mais. Eu conheci a Denise numa situação muito peculiar. Eu conheci a Denise entrando no mercado de saúde no São Luís, antes da aquisição pela Rede Dora ainda. Nós éramos o serviço terceirizado de lá. Então, eu conheci a Denise nesse ingresso no mercado de saúde. E aí, enfim, nós sempre mantivemos relação e tudo mais. E eu já tinha conversado várias vezes com ela já tinha me perguntado sobre o Banco de Sangue da Beneficência Portuguesa. Porque hemoterapia é uma especialidade desse tamanho, né? E todo mundo conhece todo mundo. E todo mundo sabe das histórias de todo mundo. E aí a Denise me convidou, enfim, eu já tinha ido visitá-la na Beneficência, já tinha conhecido, e me atraía muito, eu achava a Beneficência um business muito interessante, né? A gente que está nesse mercado estava fazendo movimentos muito interessantes. E nós tentamos, porque o Centro de Hematologia, em 2009, nós fizemos uma cessão da nossa carteira para um outro banco de sangue aqui em São Paulo. Essa é uma história bem longa. E nós chegamos a fazer uma oferta de terceirização do banco de sangue da BP, né? Isso enquanto Centro de Hematologia, e aí era a Unidade Hematológica de São Paulo. E a Denise falou: Cris, olha, eu não quero terceirizar, tá? Eu quero que você assuma. Eu falei: mas assim, cara, eu tô indo fazer o meu sabático, porque eu já passei dos 50, eu não mudei de profissão, eu não fiz um sabático, eu não fiz nada, eu tô completamente atrasada. E foi assim. E aí eu fui para a Beneficência para assumir o Banco de Sangue. E num momento, José, que a Beneficência, ela vinha fazendo todos os movimentos que o mercado conhece, mas ela viveu uma característica muito relevante, que era exatamente uma diminuição muito importante do número de atendimentos SUS, especialmente das cirurgias cardíacas, né? E, por outro lado, ela estava crescendo bastante numa outra área relacionada à hemoterapia, que é o transplante de medula óssea. Então, quando eu cheguei na Beneficência Portuguesa, eu encontrei um banco de sangue maravilhoso, uma estrutura excepcional e superdimensionada, né, para aquela ocasião, para uma realidade que estava passando, né? José, eu acho que assim, são muitos desafios, né? Eu digo que eu sou uma pessoa super privilegiada porque durante grande parte da minha vida profissional eu tive essas duas
essas duas pessoas maravilhosas, essas duas lideranças maravilhosas, que foram o Gastão e o Celso Guerra. E hoje eu estou na diretoria médica do Luiz Eduardo Betarello, que sem dúvida é uma das pessoas mais especiais. Betarello é espetacular, espetacular. Então, eu digo que eu sou muito privilegiada. Então, eu Com estou muito... certeza. E uma liderança que eu sou absolutamente suspeita, né? Excepcional, que é a Denise. Acho que a Denise é uma das inteligências mais brilhantes que eu já tive a oportunidade de conviver. E é uma liderança que é muita emoção. É interessante isso. A Denise é engenheira, a Denise tem uma visão estratégica assim, excepcional, mas ela, além dela ser uma liderança carismática, ela é uma liderança de muita emoção, né? Você acha que isso é uma característica feminina? Essa coisa do cognitivo e do emocional, esse equilíbrio é melhor visto nas mulheres do que nos homens? Ou isso é indistinto, não tem nada a ver com gênero? Eu acho que não tem nada a ver com gênero. Eu acho que tem algumas dores, né? Que eu tenho percebido muito isso agora, né, José, nesse tempo de pandemia, né? Eu me sensibilizo muito quando eu estou numa reunião e eu vejo uma profissional, uma mãe, que o filho pequeno entra na reunião e eu sei a aflição que aquilo representa para esta mãe, né? Então, eu acho que a gente se sensibiliza com estas coisas, né? Eu tenho dito muito isso na pandemia. Putz, para mim tá fácil. Primeiro porque, assim, eu pouco faço home office, né? Então, a minha vida mudou muito pouco, mas eu vejo aquelas mães que hoje estão em casa com seus filhos pequenos, que têm que dar conta dos deveres, que têm que dar conta da casa e tudo mais. Então, eu acho que isso nós somos mais sensíveis a isso, né? Porque a gente do esforço para fazer todas essas entregas, né? Eu brinco que o conceito de multitask para a mulher não faz muito sentido, porque para a gente multitask, né? Não tem, para a gente multifunção, não. A gente faz tudo um pouco. Então, eu acho que nesse aspecto, sim. Bem, Cris, chegamos ao final do nosso encontro. Foi maravilhoso esse início de um grande programa de mulheres na gestão da saúde brasileira. Eu queria parabenizar você, te dar um beijo à distância para você, para a sua família, para o Chico, para os meninos. E muito obrigado pelo disponibilizar seu tempo, que eu sei que é precioso, para esse encontro aqui, que foi muito agradável. Muito obrigado e até o próximo encontro.